para esse bate-papo sobre fotojornalismo e jornalismo de uma maneira geral, ela, que dispensa apresentações, nossa companheira diária de almoço, Érica Salazar, muito obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Oi para todo mundo que está aí na sala. E obrigado também por nos receber aqui na TV Integração, quando nós, como entrevistadores, que deveríamos receber ela em algum lugar. Imagina, que isso, é um prazer recebê-los. Todo nosso. Érica, além de apresentadora, também é editora-chefe do MGTV. Ela vai nos contar, por um olhar diferente e por um olhar de experiência, essa relação dela e da TV com um profissional de fotojornalismo e outras perguntas mais. Mas antes, conte-nos um pouco, Érica, sobre sua carreira, desde quando saiu da universidade, aonde formou, até hoje na TV Integração. Então, eu sou uma errante, que eu falo, né? Sempre quis fazer jornalismo, mas aí fui para a área do direito, depois da psicologia, acabei caindo no jornalismo novamente e me formei em 98 na Universidade Federal de Juiz de Fora. Um mês depois eu consegui uma vaga na TV, que é a extinta TV Tiradentes, que hoje é o sinal da TV Alterosa. Sempre gostei muito de televisão, desde a época de faculdade, sempre gostei muito de escrever com imagens. Então eu descobri que aquilo ali eu queria. Só que a gente, quando forma em jornalismo, inclusive essa é uma dica que eu dou para todos, a gente nunca sabe se vai poder escolher qual veículo que a gente vai trabalhar. Então a gente forma meio que no e agora José, e onde surgir a vaga, a gente entra. E por sorte eu tive a vaga na televisão, né? Fui bem acolhida, fiquei 5 meses nessa TV Tiradentes, na época era o sinal da Record. E de lá a TV Globo me viu, me assistiu, era um processo de regionalização do telejornalismo na Globo de uma forma geral, no Brasil inteiro. O jornal quadruplicou de tamanho e para isso eles contrataram novas equipes. Eu estive em uma dessas novas contratadas. Então a minha carreira na televisão, ela sempre foi de televisão, eu jamais escrevi para um jornal impresso, jamais falei em rádio, a não ser em estágios que eu consegui na época de faculdade. Então eu sempre fui de televisão e sempre gostei muito de tudo que envolve televisão, né? Seja como telespectadora ou seja como fazendo a televisão. E aí daí pra frente estou aqui até hoje, são 15 anos só de TV Globo. Nem quando era Panorama e tinha o jornal impresso Panorama, você participava dessa redação? Não, a gente convivia muito com os profissionais do jornal Panorama, ele é aqui no 5º andar, né, no mesmo prédio, então assim, já eram conhecidos nossos de outros jornais, gente que veio de rádio e que passou a fazer o impresso. Então assim, a convivência nossa não era no mesmo andar, mas a convivência era diária, né, a gente se encontrava aí pelos corredores. Mas eu jamais escrevi para o jornal Panorama, sugeria matéria, a gente trocava ideias, mas escrever não. Após esse breve histórico, explique a relação entre o editor-chefe e o editor de fotografia. Existe essa relação? Eu imagino que o editor, ele tá ali, o cargo dele é o quê? Ele tem que organizar a equipe dele, né? Então, assim, eu posso dar um exemplo do que a gente vive aqui. Nós somos 3 editores, por exemplo, para o MGTV Primeira Edição, que é o que eu faço. Então, assim, eu coordeno, na verdade, o espelho do jornal, que é a cara do jornal. A ordem que essas matérias vão entrar, qual é o grau de importância dela para aquele momento que ela vai ser exibida. Então, eu acredito que numa área de jornalismo impresso, seja com fotos ou seja com textos, isso deve existir também, né? Quer dizer, qual que vai ser a página, qual vai ser a primeira página do jornal? Com certeza vai ser a matéria mais importante que se tem para exibir. É a mesma forma que a gente constrói o nosso espelho para a televisão, que a gente sabe que o horário que vai ter mais audiência é o horário que vai entrar a melhor matéria. Então, assim, eu acredito que exista sim essa relação. Imagino que seja por aí, né? Pelo que vai mais chamar a atenção do leitor quando ele bater os olhos na capa do jornal, na banca, né? Para o assinante também, se ele vai parar, ele vai ler aquilo ou vai deixar aquilo para depois. Então eu imagino que o editor meio que coordena isso. Para isso existem 3 editores, no caso o chefe vai coordenar os outros editores também. Então existe uma relação não hierárquica, que a gente trabalha muito em conjunto, né? A gente tem um time, na verdade, um complementa o outro. Mas isso vai de cada empresa também, a linha editorial de cada empresa. Então aqui no caso é assim, nós somos 3, eu, Renata e Michele, a gente trabalha sempre muito em conjunto, uma complementando a outra, até porque eu não dou conta de um jornal de 40 minutos diariamente e querer abraçar o mundo com as pernas, né? Então existe esse companheirismo mesmo entre os colegas. Bacana. Mas, Érica, apesar desse pouco convívio direto com o profissional do fotojornalismo, por ser o assunto nosso, qual a importância dele para a imprensa, de uma maneira geral?
Eu acho que a importância do fotojornalismo, a importância para a televisão, que é a imagem, né? A gente vive numa sociedade que preza muito pela imagem. A gente vive numa sociedade que tudo é um espetáculo, né? As pessoas têm um smartphone na mão, elas tiram fotos e elas se postam na internet. É o selfie. Então, hoje, o que a gente recebe de imagens, e aí entra muito o fotojornalismo nisso, que também não deixa de ser de fotos que chegam pra gente. E que a televisão passou a usar, que é o quadro Você no MG, que é a participação do telespectador ali no bairro, que ele tá vendo, eu não posso estar em todos os bairros ao mesmo tempo. Aí entra a foto. E não deixa de ser uma fotojornalismo, que é um registro daquele momento. Então a gente tem usado muito isso na televisão também. E eu acredito que a fotojornalismo, no caso do impresso, tem a mesma importância de qualquer imagem tem, que é muito válida pra gente, né? Quer dizer, aquela máxima de que a imagem vale mais que 1000 palavras e que eu acho que na televisão ela não vale, mas a imagem complementa sempre e muito. No impresso, ela vai dizer, às vezes, uma foto, ela diz praticamente o que significa toda a reportagem, né? Então, pelo menos aquele registro é o principal momento que o fotógrafo tentou registrar. Então eu acredito que essa importância é vital. Eu acho que um jornal sem imagem não teria a mínima graça. Você acha então que o leitor prefere a imagem do que a matéria? Eu acho que um complementa o outro. Como na televisão eles se complementam, porque assim, a imagem ela fala, ela diz muito, ela mostra, ela revela, mas o texto complementa. Então assim, o texto é a apuração do repórter, né? Tem os detalhes do fato, o horário que o fato aconteceu. Então assim, os dois caminham juntos, ainda bem, né? Que aí tem como todo mundo mostrar o seu trabalho. Você tem algum caso particular assim que remete a essa importância do fotojornalismo? Sim, a gente tem alguns amigos, né, que estão atuando na imprensa de uma forma geral, no jornal impresso. Tem a Gleice Lisboa, por exemplo, que é uma fotógrafa que passou pela Tribuna de Minas, hoje ela dá aula de fotografia e ela tem um olhar muito diferenciado. Eu acho que o pessoal que lida com fotojornalismo, primeiro, ele tem que ter um olhar imediato. E ele tem que tirar arte daquele olhar imediato dele. Por mais comum que esteja a notícia acontecendo, né? Por mais um caso de polícia, ele vai ter que saber primeiro que ele não vai mostrar. E outro, ele tem que saber naquele segundo que ele clica o que é importante para o leitor, no caso, né? Como a gente aqui. Só que para a televisão a imagem está em movimento. O cara liga a câmera, ele vai selecionar, mas isso é feito aqui depois, numa edição. Então assim, filma tudo, depois nós vamos editar. No fotojornalismo não. A foto é o momento, é o segundo, é o instante. Se ele perdeu aquilo ali, ele não tem como recuperar mais. Então eu acho que a importância nesse caso é fundamental, é a base mesmo da questão de se complementar, uma coisa complementando a outra. Bacana. E para sua área um pouco mais, o telejornal, certamente é de seu conhecimento, começou a engatear no Brasil nos anos 50 com a TV Tupi e ganhou mais força na década seguinte, nos anos 60. A foto em si fazia-se mais importante naquele período devido, quem sabe, à dificuldade de conseguir vídeos ou imagens do acontecimento, equipamentos grandes, enfim. Ou hoje, pela necessidade de notícias factuais e instantâneas. Foi até um pouco do que você falou antes. Eu acredito até que o jornalismo está em constante mudança, né? O jornalismo, de uma forma geral, seja no impresso, na televisão, em rádio, até porque ele tem que se reinventar sempre, né? Porque senão o cinema teria acabado com a presença da televisão e o cinema não acabou com a presença da televisão. Então, assim, a televisão, o cinema, que já existia o cinejornalismo, que Carriço fazia muito aqui em Juiz de Fora, que era nada mais nada menos do que registrar os fatos factuais que aconteciam em Juiz de Fora, mas numa linguagem mais cinematográfica, virou um MGTV hoje. As pessoas se reuniam, 5 horas vai ter a hora da notícia, porque não tinha televisão ainda. Então as pessoas iam pro cinema. O cinema não acabou depois disso, as pessoas continuaram frequentando o cinema para ver filmes, para ver outras coisas, enfim. Então eu acho que os veículos, eles vão se reinventando, e eu acho que a TV, rádio, impresso passam muito nesse caminho, né, de se modificar, e a gente está num processo. Eu me lembro que me perguntaram assim, Érica, com a TV digital, o que muda para o jornalismo? Minha primeira resposta, para a primeira entrevista a respeito, isso deve ter uns 4 anos, eu falei, nada. Vai mudar só para engenharia, porque é equipamento, porque é qualidade de imagem, mas não, mudou tudo. Mudou porque tem interação com o público, mudou porque a linguagem tem que ser outra, mudou porque a imagem está muito mais nítida e as pessoas vão me cobrar mais sobre isso. Então, só repetindo essa sua última, a segunda pergunta. Sim, era de fato qual era mais importante, a foto no telejornalismo antigo ou no atual?
Sim, eu sempre falo que a imagem sempre foi importante, desde que ela existiu. E ela existe muito antes da televisão, muito antes do cinema. Eu acredito que o texto já teve a sua importância um pouco maior, né, enquanto não tinha toda essa tecnologia, mas eu acho que hoje a sociedade é da imagem. Eu acho que a imagem hoje sobrepõe, a gente tem canais de YouTube, a gente tem canais de redes sociais que realmente tem muito mais imagens do que textos. E os textos estão se importando cada vez mais. Porque acho que a nossa velocidade de informação é tão grande que o texto é pequeno, é aquela coisa, a imagem já falou por si. A gente vai chegar Aí nessa tem uma parte. legenda. A gente vai chegar nessa parte também. É verdade, Érica, que antigamente os telejornais apostavam muito na capacidade do locutor transmitir a notícia, devido, às vezes, à dificuldade de obtenção de imagens. A notícia dada com imagem facilita o entendimento do leitor? Eu acho que ela não facilita não, eu acho que ela atrai o telespectador. Porque você pensa o seguinte, televisão você espera ver o quê? Imagem. Você espera ver informação com a imagem. Então assim, a gente tem a obrigação de estar em todos os lugares. É impossível, mas a gente tem os nossos meios para isso, tem os telespectadores que têm nos ajudado. Então eu acho que a imagem, com certeza, ela fica um jornal mais atraente. E quando, Érica, a fala do âncora é mais importante que qualquer matéria audiovisual? Tem Não esse pode. momento? Não pode. Olha, estou falando isso relacionada ao manual de telejornalismo da TV Globo. Quer dizer, qual é a recomendação? O apresentador não pode aparecer mais do que a notícia. Então jamais, ou qualquer comentário que haja, qualquer coisa, ele tem que relacionar à notícia. Jamais um apresentador vai dar opinião sobre a matéria, ele tem que ser o mais imparcial que ele puder ser. Obviamente, nós somos seres humanos, sentimos os problemas que a gente vê nas ruas, somos cidadãos também e sentimos os problemas e vivemos vários deles. Então, assim, representar, interpretar a notícia é uma coisa. Agora, você opinar a respeito dela já é outra totalmente diferente. Então, assim, eu digo isso pela TV Globo. Sim. Na TV Globo você não vai achar nenhum âncora que opine ou que fale alguma coisa que seja relacionada à reportagem que ele acabou de apresentar. Entendi. Não é recomendável, pelo menos. E nem quando é uma opinião, de repente, de linha editorial? Aí já entra o comentarista. Isso eu tô falando pelo TV Globo. Então, você tem Arnaldo Jabor, você tem Miriam Leitão, você tem os comentaristas. Eles sim podem. Então, assim, saiu a figura do apresentador, entra o comentarista. São instituições totalmente diferentes. Entendi. Essa ligação entre foto e TV está evidenciada hoje pela capacidade do cidadão de fazer uma imagem com câmera do celular e enviar a grandes redes televisivas. Isso é inegável. Como medir e filtrar tudo que vocês recebem? Como confiar naquilo que pode ir no ar? Isso é uma discussão muito séria, né? A gente tem usado muita imagem de telespectador em flagrantes, inclusive a gente estimula os telespectadores a participarem. Primeiro, para eles se verem no jornal, para eles contribuírem, eles vão estar defendendo um interesse próprio. Essas imagens, obviamente, são avaliadas aqui por uma equipe de editores. Nunca passamos por esse processo de ser verídicas ou inverídicas. O que eu não concordo são imagens feitas sem qualquer critério. Por exemplo, um acidente. Nós, jornalistas, não vamos lá, não mostramos ferida, não mostramos pedaços de corpos, não mostramos sequer a pessoa agonizando, enfim. E isso a gente vê na internet. Então, a partir do momento que nós somos cobrados por isso, e aí a gente entra com o nosso diploma para provar e que nós somos cobrados por causa dele, mas que ao mesmo tempo ele também não vale mais nada, por que o outro pode? Por que o amador pode colocar isso e ele não é responsabilizado pelas coisas? Porque as pessoas publicam, por exemplo, um exemplo mais recente que nós temos aqui é a imagem de uma mulher suicidando, que todo mundo diz que ali é Juiz de Fora. Primeira errada, não é Juiz de Fora. É Poços de Caldas, se eu não me engano. É sul de Minas ou interior de São Paulo, porque ela cai do lado de um veículo, de uma TV que é do sul de Minas ou do interior de São Paulo, que é a IPTV. Sim. Então, assim, por que publicam isso? Qual é a responsabilidade e qual é o interesse dessas pessoas que usam essas imagens em redes sociais, publicando sem apurações e sem sequer saber, simplesmente por publicar? Segundo problema, suicídio não se divulga na imprensa. Está na lei de imprensa, que também não vale mais nada, mas está no código de ética da imprensa, que não se publica suicídio. Primeiro, porque psicologicamente pode estimular outro suicida. Segundo, porque foi um ato isolado. Se ele quis se matar, ele quis se matar. Eu não tenho nada com a vida dele. Agora, se ele atingir alguém lá embaixo, no caso dessa mulher que pulou, não sei o que aconteceu, já é outra história. É uma notícia de cunho social. Exatamente, já envolveu outras pessoas, outras famílias. Agora,
Isso é uma responsabilidade que só nós temos. Eu, como amadora, poderia colocar isso no YouTube ou numa rede social? Não seria ético. Então, o que está acontecendo hoje é que muitas imagens não têm um pingo de ética, porque são pessoas sem éticas, que não têm bom senso, que publicam isso. Então, eu fico muito revoltada com relação a isso, porque nós somos cobrados, principalmente nós, TV Globo. Somos cobrados por isso, ou porque não mostram certas coisas, mas é porque existe realmente uma questão que é ética, que é uma linha editorial que é cobrada de todos os jornalistas da emissora e que não podem ir para o ar. Então, assim, fica sempre esse questionamento, por que eu não posso, por que o outro pode? Ou por que o outro não se responsabiliza por tudo que ele divulga na rede? É complicado. A gente tem que ir aprendendo a lidar com isso. E seguindo essa linha atualidade, opine, Érica, essa necessidade por notícias a todo momento, gravada pela internet, está formando uma sociedade, em sua maioria, capaz de absorver somente o audiovisual? Ou então, educando receptores preguiçosos que preferem notas rápidas ou até somente imagens? Pois é, a televisão, ela até contribui um pouquinho com isso, que é uma grande crítica do pessoal, porque a televisão sempre foi um veículo mais dinâmico. Então a televisão, ela sempre deu a mesma notícia que um veículo impresso ou que uma rádio, só que de outra forma. Então nós temos outra linguagem. Como a gente tem a imagem que complementa a nossa informação, o telespectador, de acordo com pesquisas, brasileiro não suporta uma reportagem, vamos dizer assim, que seja um facto. Essa foi a nossa entrevista com Érica Salazar, cortada em sua penúltima resposta. Por inexperiência nossa, levamos apenas um cartão de memória 8 GB e este não foi suficiente para todo o bate-papo. Enfim, obrigado, Érica. Continue assim, incrivelmente simpática e solícita. Você terá sucesso e felicidades sempre. Até a próxima.